Boa tarde, Sergipe, boa tarde, Brasil. Aqui no ar, Conexão de Turismo, retornando para falar com vocês. Hoje, segunda-feira, dia 16 de janeiro, às 14h17. E hoje, como eu disse a vocês, no bloco passado, a nossa conexão vai para uma cidade que é considerada uma das mais belas aqui do estado de Sergipe. Com o meu convidado de hoje, super mega especial, hoje eu estou com ele, o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, que pela segunda vez, né, Marcos, reeleito, sinal que a pessoa é boa mesmo do que faz, entende do que faz. E, de antemão, já quero agradecer sua participação, Marcos. Obrigada por você nos atender aqui pela Rádio GAC e estar aqui no meu programa Rádio GAC Conexão Turismo com Cassandra. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Cassandra. Na verdade, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar falando com você, com seus ouvintes, com seus assistentes aí pelo YouTube, pelo Instagram. É sempre um prazer e uma satisfação. Estou à sua disposição. Marcos, eu só tenho que agradecer, e principalmente em saber, né, que é muito difícil a gente conseguir conciliar, né, um administrador, um gestor que tem uma bagagem enorme como tu tem. Eu fiquei impressionada com o seu currículo, tá? Eu sei que tu é formado em administração, ex-funcionário da Caixa Econômica, então entende de finanças e principalmente uma pós-graduação maravilhosa que ajuda muito. Tu acredita que tudo que tu estudou, tudo que tu assimilou durante a sua vida é que faz com que você seja considerado um dos melhores prefeitos aqui do estado de Sergipe? Bom, essa história de ser melhor é por sua conta. Mas agradeço já. Veja, na verdade, eu me preparei a vida inteira, porque tinha um sonho de dirigir, de administrar a minha cidade. Então, eu, de fato, me preparei. Quando fiz uma pós em planejamento municipal, planejamento urbano e administração municipal, já fui pensando nessa possibilidade. Então, eu me preparei para... Olha, quem não tem o dom natural tem que se preparar. Eu talvez não tivesse um dom natural, que muitos políticos têm, né? Tem políticos que não precisam se preparar, já nascem com esse dom. Eu tive que me esforçar e estudar um pouquinho. Marcos, olha, desde que eu coloquei o card que tu seria o nosso entrevistado de hoje, eu tive centenas de perguntas. E uma coisa interessante que eu observei, lendo as perguntas dos meus seguidores, é o interesse deles por cidades históricas. E eu tive que conversar até com alguns, né, me perguntando, Cassandra, o que é um patrimônio histórico, né? Você fala tanto sobre patrimônio histórico. E eu tive que rever alguns dados, né? Patrimônio histórico, gente, o patrimônio aqui no Brasil foi criado ainda com o presidente Getúlio Vargas, né? E a nossa primeira cidade tombada, considerada pela Unesco um patrimônio da humanidade, foi Ouro Preto. E dentro disso é nosso orgulho. Muitos falaram o seguinte, realmente é orgulho ou é trabalho ser prefeito, gestor de uma cidade que tem um patrimônio da humanidade? Que muita gente, Cassandra, olha, isso são perguntas, eu vou lhe dizer, é de Fábio de Macambira, Fábio Guerreiro, aqui está a tua pergunta, é uma mesma pergunta que fez, que foi um seguidor chamado Carlos Araújo de Simão Dias, eles estavam questionando isso. É trabalhoso ou é orgulho realmente ter uma cidade como um patrimônio histórico? Sem dúvida. Da humanidade, né? Sem dúvida que é motivo de muito orgulho. Agora, é óbvio que esse orgulho ele vem acompanhado de muito trabalho, porque o orgulho ele só se manterá se nós conseguirmos manter a chancela de Patrimônio Cultural Mundial, que não é definitiva, ela é sempre avaliada pela Unesco. A Unesco, ao conceder a chancela lá em 2010, ela estabeleceu uma carta de compromisso do governo brasileiro, considerando o governo brasileiro não somente a União Federal, mas o governo do Estado e também o governo municipal. Então, esses compromissos que foram assinados pelo prefeito municipal da época, pelo governo
pelo governador Marcelo Deda e pelo presidente Lula, eles se mantêm diariamente. Você tem que estar cuidando diariamente, porque como a Unesco faz de tempos em tempos reavaliação, então se alguma coisa não estiver sendo cuidada como a Unesco espera, o título terá que ser retirado. Então, é um motivo de orgulho, é muito, para mim, é algo que me emociona, inclusive, falar, mas também vem acompanhado de muito trabalho para manter esse título, né? Marcos, eu tive a satisfação de estar trabalhando na Secretaria do Estado de Turismo quando São Cristóvão recebeu essa chancela, e eu sei que deu muito trabalho. As parques das cidades históricas. Essa PAC veio ajudar exatamente que nós temos, né, tombados aqui no Brasil, gente. Eu não sei nem se aumentou, mas o último dado que eu tenho é de 200 patrimônios que são tombados pelo IPHAN. Essa PAC hoje ainda ajuda essas cidades, ou tu acha que tem que ser reestruturada essa PAC? Veja, Cassandra, na verdade, assim, o número de cidades tombadas pelo IPHAN, de monumentos tombados pelo IPHAN, eu não tenho. Mas tem o número de cidades brasileiras que são chanceladas pela Unesco. São apenas 18 cidades, né? 18 monumentos brasileiros. Na verdade, são 15 cidades, porque tem monumentos tem cidades que têm 2 títulos. Por exemplo, Rio de Janeiro tem o título de cidade patrimônio natural, pela beleza natural dele, e também tem de patrimônio cultural, porque tem o Cais do Velongo lá, então, o Rio tem 2 títulos, 2 monumentos. Então, na verdade, são 15 cidades apenas, e são 18 monumentos. Agora, com relação ao PAC Cidades Históricas, que é o Programa de Aceleração do Crescimento Cidades Históricas, infelizmente, ele foi descontinuado. O governo que substituiu a presidente Dilma, eles não fizeram mais nada. Quem tinha... e era um programa muito importante para as cidades históricas, muito importante. Para que você tenha uma ideia, quando eu ganhei a eleição e assumi em 17, eu fui até o IPHAN e procurei saber o que é que tinha lá de projetos do PAC Cidades Históricas. Tinham, à época, 7 projetos. Recuperação de 7 monumentos aqui em São Cristóvão. 2 igrejas, 3 casarões belíssimos, uma esplanada, que é a esplanada da estação ferroviária, os elementos artísticos do Convento de São Francisco. E desses 7, infelizmente, somente um desses projetos foi concretizado, que é a Igreja do Amparo, que, por acaso, está em andamento nesse momento. Todos os outros, infelizmente, o governo federal, que terminou o mandato em dezembro passado, não executou, e nós perdemos recursos e perdemos obras importantes de recuperação. Só para você ter a ideia da importância, um desses 7 projetos era do prédio que abrigava a Prefeitura Municipal de São Cristóvão, que continua lá sem poder utilizar, porque o projeto não foi levado a cabo, não foi levado a termo. Então, o PAC é importante, e eu espero, estou com bastante expectativa, que, ainda que não seja com esse nome, mas que o atual governo, o governo que tomou posse no último dia 1º, possa retomar um programa que venha a fazer a recuperação dos sítios históricos do Brasil, que é muito importante, e as prefeituras, os municípios não têm a menor condição de disponibilizar recursos para fazer esse tipo de projeto. Nós já temos demandas outras, né, que já é difícil. Imagine para incorporar a isso, incorporar as nossas demandas, as restaurações, que são restaurações que são valores elevados. Você falou bem, eu mesmo não estava sabendo, viu, que o PAC tinha sido foi estacionado, né, acabado, né? Vou dizer que estacionou,
porque eu acredito que venha mudar, porque, sinceramente, o Brasil, com a beleza de monumentos históricos fantásticos, e tu já foi um representante. Como é que tá? Tu ainda tá na parte de patrimônios históricos, Marcos? Eu fiquei muito orgulhosa, eu participei da BAV, minha gente. Eu não vou lembrar o ano, acho que foi 2017 para 2018, e o prefeito de São Cristóvão estava lá dando uma palestra maravilhosa, representando, né, não só apenas Sergipe, mas o Brasil, falando sobre patrimônio histórico. Seria bom que tu falasse sobre isso, Marcos. Em 2018, se lembrou aí, nós levamos São Cristóvão para a Feira da BAV, você estava lá no AMB São Paulo, e também eu fui convidado pelo Ministério do Turismo e pela Organização das Cidades Patrimônio Mundial. Nós temos uma organização, exatamente essas 15 cidades são as cidades membros dessa organização, e eles pediram que eu fizesse uma explanação acerca de São Cristóvão, da estrutura do nosso patrimônio, e nós nos preparamos para fazer isso. É um momento importante para a gente. Aquela feira da BAV, não sei se você lembra, nós éramos a única cidade sergipana que tínhamos lá um stand, né? Nem a capital tinha. Nós entendemos a nossa cidade, que é uma cidade que tem características diversas. Nós temos 2 núcleos urbanos, né? Um núcleo urbano bem mais recente, bem mais novo, que é aquele que fica próximo do campus universitário, próximo de Aracaju, e temos a nossa cidade histórica. Então, essa cidade histórica, ela precisa, a cada dia mais, estimular, motivar que quem mora aqui faça empreendimentos voltados para o turismo. E nós estamos nos preparando para cada vez mais ampliarmos as possibilidades do turista vir a São Cristóvão, de chamar a atenção para isso. Porque o turista que vem do Nordeste, você sabe muito mais do que eu, ele quer um turismo de experiência, né? Ele quer conhecer o interior sergipano, ele quer ver as cidades históricas. Aracaju é a nossa capital, muito bonita, tem um parque hoteleiro interessante, mas atrativo turístico, acho que você talvez concorde comigo, nós temos o Cânion de São Francisco, a Praia do Saco, a Laranjeiras, São Cristóvão, são os atrativos turísticos, cada um com a sua característica aqui em Sergipe. Então, o que nós fomos fazer lá foi isso, foi mostrar que existia uma cidade chamada São Cristóvão, que é a 4ª cidade mais antiga do Brasil, que é a cidade-mãe de Sergipe, a primeira capital, que tem, dentre tantas possibilidades e tantos motivos de orgulho dentro do turismo religioso, temos o orgulho de ter tido em nossa terra, em nossa casa, Irmã Dulce, que agora é Santa Dulce dos Pobres, que iniciou a sua vida religiosa aqui em São Cristóvão, no Convento do Carmo, no ano de 1933. Então, tudo isso, a gente quer potencializar essas histórias, potencializar a nossa gastronomia, potencializar o nosso conjunto arquitetônico para transformar isso em atrativo turístico. E, a partir disso, fomentar, criar a possibilidade do nosso povo ganhar dinheiro com isso. Então, é isso que nós trabalhamos diariamente. Marcos, você apontou uma coisa muito interessante, que é o turista que vem em busca de experiências. E o incrível que pareça, eu comecei a escrever muito sobre o turismo de Sergipe. E eu tive uma das experiências fantásticas, não é porque eu estou na sua frente que eu vou dizer, eu só escrevo aquilo que eu vou, tá? Primeiro, eu fui conhecer aí o Porto do Dedé, fui conhecer o primeiro porto de Sergipe e tive a experiência das 7 ilhas. Eu fiz um passeio das 7 ilhas, gente, e fiquei encantada, porque muito sergipano não conhece, né? Que existe um porto, o porto onde iniciou tudo, onde teve a invasão dos holandeses, por onde os holandeses passavam, na realidade, chegavam aqui em Sergipe, e tinha 7 ilhas.
né? E eu tive essa experiência de catar o maçuni, eu fui em busca de várias coisas que eu fiquei encantada com esse Passeio das Setilhas. Então, em São Cristóvão, por mais que a gente veja os monumentos, existe um turismo de experiência natural. Esse turismo de experiência, Marcos, tu acredita que sendo bem acompanhado, sendo bem organizado, seja também um dos pontos que pode levar São Cristóvão para ser um dos primeiros a ser visitados no estado de Sergipe? Mas São Cristóvão, tão pertinho da capital, isso chega até a atrapalhar, Marcos, essa proximidade com a capital? Não, não atrapalha em nada. O que é óbvio, que é uma consequência natural, é que nós não temos, digamos, turista na concepção original da palavra, é aquele que pernoita naquele local que ele quer visitar, que ele quer conhecer. Então, quem vem a São Cristóvão, na verdade, é o visitante. Ele é turista em Aracaju e ele vem visitar uma parte do turismo de Sergipe, que é São Cristóvão. Nós queremos mudar essa lógica, nós estamos trabalhando muito para criar a possibilidade de nós termos aqui em São Cristóvão pousadas charme e outros tipos de pousadas, outros tipos de hospedagem, para que a gente retenha o turista aqui na cidade, para que ele pernoite na cidade. Quando o turista pernoita na cidade, ele vai gastar mais dinheiro nela. Ele vai jantar, ele vai beber, ele vai dormir, ele vai tomar café no dia seguinte. Tudo isso gera emprego e renda. E é para isso que nós brigamos, que nós lutamos, que nós estamos trabalhando. Você lembrou muito bem, São Cristóvão tem essa característica, né, de ter mais de um tipo de turismo. Ele não tem somente um turismo cultural, de acompanhamento da história, de contemplação dos nossos casarios. Ele tem o turismo ecológico, o turismo náutico, que é exatamente o passeio das 7 ilhas. Ele tem o turismo religioso. Nós temos a maior festa religiosa do estado de Sergipe, é a festa do Senhor dos Passos, que acontece 15 dias depois do Carnaval, que é uma festa que atrai o turista, atrai o romeiro de todo o Nordeste, mas também atrai turistas porque é uma festa muito bonita, de uma beleza cênica que eu não vejo igual, existe igual na Espanha e em Florianópolis. Então, assim, esse tipo de coisa que nós estamos estimulando, fomentando, provocando para que se crie mais, para que o turista fique aqui. Nós agora estamos investindo na nossa infraestrutura turística. Nós já fizemos toda a sinalização turística da cidade. A nossa sinalização ela é bilíngue, então o turista que chegar vai ter totens, placas em português e em inglês. Toda a cidade está sinalizada dessa forma. Nós estamos vamos fazer um investimento que começa aí desse ano, da construção de uma rodovia que vai ligar o centro histórico ao aeroporto de Aracaju. Nós entendemos assim que nós vamos criar a possibilidade do turista poder comprar em pacote em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, no Rio Grande do Sul, o turista que gosta exclusivamente desse turismo de experiência, de viver com as pessoas, de entender como é que as pessoas vivem naquele local. Então ele vai poder descer no aeroporto de Aracaju, se deslocar para uma pousada em São Cristóvão, em 15 minutos ele vai estar aqui, porque é uma rodovia de 13 quilômetros, toda ela com segurança, vai ter ciclovia. Então, nós estamos apostando muito nesse projeto, que vamos deixar um legado para quem vier depois da gente, porque essa estrada eu vou começar a construir este ano, ela possivelmente só ficará pronta no próximo ano, portanto, no último ano do meu governo, e é claro que eu enquanto prefeito, não, digamos assim, não vou absorver os frutos, não vou colher as sementes desse projeto. Mas eu aposto muito, é algo que eu quero muito deixar esse legado para a minha cidade, que ela possa ser um dia não apenas esse fator
de atração, de curiosidade turística, mas que o nosso turista que vem aqui, ele pernoite na cidade, que ele durma aqui, que ele gaste aqui, que ele vá no café, que ele vá na pizzaria, que ele vá no bar, que ele tome um café na Praça São Francisco. É isso que nós queremos, é que o turismo gere trabalho e renda em São Cristóvão. Tu pensa em fazer um herdeiro político? Para dar continuidade aos Herdeiro trabalhos, tá? É muita pretensão, né? Mas eu penso, sim, em apresentar para o meu povo alguém que tenha... Não existe ninguém igual a ninguém, cada um tem as suas características pessoais, mas que tenha uma linha de raciocínio, uma forma de agir próxima da forma que nós agimos, né? Que é aquela que respeita o nosso povo, que elabora projetos pensando exclusivamente na função social desse projeto, naquilo que ele dará, naquilo que o projeto, na influência que o projeto terá na vida das pessoas, né? É isso que eu me esforço todos os dias. Então, é óbvio, quando chegar o momento adequado, nós vamos dizer, olha, se vocês querem a continuidade, se vocês entendem, né? Isso também é a primeira pergunta a ser feita. Vocês entendem que os últimos 8 anos a nossa cidade melhorou? Olha, quem entende assim, porque vai ter gente que vai dizer que não entende, e aí a gente vai respeitar. Mas quem entende que a cidade melhorou e que essa cidade melhorou por conta do nosso trabalho, eu vou dizer assim, olha, tem aqui alguém que poderá seguir muito proximamente a minha forma de agir. Se as pessoas entenderem assim, eu vou ficar extremamente satisfeito. Uma curiosidade de um ouvinte, eu fiquei também bastante curiosa. Quando a cidade recebe o título de Patrimônio Mundial, vocês recebem alguma coisa pela Unesco para manter esse patrimônio? Recebemos, sim. O que? Receber recurso, você fala? Ah, recurso? Não. Nós recebemos, até aqui na minha sala, na minha mesa, nós recebemos um diploma. Um diploma da Unesco, é sério. Mas não tem nenhum recurso extraordinário por conta disso. É um título e a responsabilidade de cuidar do patrimônio, mas recurso nenhum tipo de recurso não. Gente, e é impressionante a manutenção de um patrimônio como eu digo o seguinte, a Praça São Francisco, né, um conjunto na realidade, o conjunto da Praça São Francisco é uma coisa fantástica, e você manter, né, e isso requer muito dinheiro. Mas, Marcos, projetos, eu lembro que uma vez você conversando comigo, e até sexta-feira tu falou isso também, né, eu estava lá em São Cristóvão e tu falou sobre isso. E uma das preocupações que eu tenho muito, né, com o desenvolvimento do turismo no nosso estado. A gente vê muito falar sobre Aracaju, a gente ouve falar de Canidé. Eu amo Canidé, tá, gente? Amo de paixão os passeios do Quênia. Mas você acredita que eu fico pensando, gente, Sergipe é tão rico e não só existe 2 cidades ou 3, existe uma porção de cidades em Sergipe que se destacam de alguma forma em algumas suas peculiaridades, né? Pode ser na gastronomia, pode ser um monumento, pode ser uma serra. Então, existe essa preocupação de Marcos em fazer com que as pessoas entendam e absorvam o que é São Cristóvão, e principalmente, Marcos, o que tu pensa em fazer com que o sergipano, faça com que o sergipano realmente entenda e conheça São Cristóvão? Essa pergunta é importante, viu, Cassandra? Eu já até tive conversando um tempo desse com Paola. Paola é a presidente da Fundação Municipal de Cultura e Turismo, João Bebiaga, é quem cuida de toda essa parte do turismo e da cultura no nosso município. Alguns meses atrás eu falei para ela que a gente precisa realmente potencializar, mostrar mais São Cristóvão para o turista doméstico, né? Para quem mora aí no nosso estado, até para criar esse sentimento também de pertencimento, né? Porque São Cristóvão não é só... São Cristóvão o próprio, né? A história demonstra isso. Ela é a cidade-mãe de Sergipe. Então, dela, de São Cristóvão, nasceram todas as outras cidades. O povoamento original em Sergipe foi aqui. Daqui
eu acredito, e a história mostra isso, saíram os exploradores, os bandeirantes, para o interior sergipano. Então, todas as outras cidades nasceram a partir desse movimento que se iniciava em São Cristóvão. Por isso que ela é a cidade-mãe de Sergipe. O nome, esse título se deve a isso, ao fato de que dela nasceram todas as outras cidades sergipanas. Então, só que o nosso povo não sabe essa história. Ela infelizmente não é contada como deveria ser contada nos bancos das escolas. Nós precisamos fazer isso. E ao fazermos isso, a gente vai estar atraindo o turista doméstico, né? A começar dos estudantes. Então, eu fico muito alegre quando vejo aos sábados a Praça São Francisco lotada de ônibus escolares, que vem de todos os cantos do estado de Sergipe. Porque são esses meninos e meninas que vão, a partir do conhecimento que eles terão da história nessas visitas que fazem aqui, eles vão perpetuar esse sentimento de proteção, de relação afetiva da cidade dele com a cidade de São Cristóvão, que é a cidade-mãe de Sergipe. Existe algum projeto dentro da própria prefeitura com relação às escolas municipais de mostrar, de ter exatamente a história da cidade? Porque uma coisa que eu fico impressionada, Marcos, e isso eu digo a você, porque hoje eu faço parte, sabe muito bem, do Fórum do Secretário de Desenvolvimento Econômico como diretora de turismo. Em todos os municípios ao qual eu converso com seus gestores, eu sinto a falta disso, de entendimento das pessoas, de entender sua própria identidade. Existe projeto, lei, dentro do município, que, primeiro, fazer com que o são cristovense entenda o que é São Cristóvão? Olha, é obrigatório estar no currículo das escolas de São Cristóvão a disciplina de patrimônio histórico. Então, as nossas crianças, dentro, é claro, de forma transversal, né, ela é incluída no turismo, no currículo de história, no currículo básico daqui das nossas escolas, essa disciplina, não necessariamente uma disciplina, mas essas informações, e como forma da nossa criança compreender a nossa história e, ao compreendê-la, ser também defensores da manutenção do nosso patrimônio cultural, do nosso patrimônio histórico. Porque imagine o seguinte: se uma criança não sabe da importância de preservar, da importância de salvaguardar o nosso patrimônio, essas crianças possivelmente serão donas, filhos de pessoas que têm um casarão, e quando elas crescerem, que elas vão querer fazer o quê, papai? Descaracterizar, como já aconteceu, infelizmente, ao longo da história. Nós tínhamos uma cidade muito mais bonita, porque era uma cidade que tinha muito mais casarios e casas com as características do século XVII, XVIII, e essas casas foram destruídas porque faltou acompanhamento da fiscalização do IFAM, mas, sobretudo, porque quem passou a ser dono dessas casas não viu a importância de ter essas casas mantidas nos seus aspectos originais, pelo menos as fachadas dela. Eu fico triste também, eu já percebi muito isso aqui no estado de Sergipe. E a gente nota muito, principalmente na Europa, a valorização que eles dão pelo patrimônio, né? A Espanha, a França, a Itália. Não precisa ir muito longe, não. Recentemente eu fui em Diamantina, a gente foi exatamente no final do ano passado, o encontro das cidades Patrimônio Mundial aconteceu em Diamantina, em Minas Gerais. E é uma cidade muito preservada, mas muito. Todo o centro histórico de Diamantina tem o mesmo piso que tinha há 200, 300 anos atrás, o casario todo preservado, e mesmo aqui, e porventura foi reconstruído, eles foram reconstruídos com características desses casarios.
Então, na Europa é verdade, principalmente na Europa, mas aqui no Brasil, algumas cidades tiveram já há muito tempo essa preocupação. Minas Gerais é um exemplo disso, não é? Falo na Europa é que notar que as autoridades lá, os gestores de lá, que eles têm de manutenção desse patrimônio. Infelizmente, no Brasil não existe. Por regras, obviamente, nós temos Minas Gerais, que é um exemplo. E o que eu me leva muito a trazer aqui para o estado de Sergipe, né? Recentemente eu dei uma entrevista até para uma rádio em instância e falando sobre o turismo literário, que fala sobre exatamente muitas cidades que estão conseguindo segurar muitos turistas visitantes por conta dos seus literários, das pessoas que fizeram, que escreveram as suas histórias. E aí eu me recaio aqui em Sergipe de novo. Nós temos Tobias Barreto. Nós temos uma casa, um museu de Tobias Barreto, na cidade de Tobias Barreto, que é fantástico. Fantástico. E quando você faz uma viagem, como eu fiz minha viagem para Frei Paulo e fui conhecer o museu do Cangaço, na cidade, no povoado Alagadiço, e eu notei, gente, quando eu falo em turismo literário, não é que vai contar a história, não. Ele mostra a história de como foi, tá? Eu gosto de ressaltar isso. São Cristóvão é uma dessas cidades que ela mostra a história, ela não só conta, ela mostra. Em cada canto que você vai, em cada rua que você passa, você vai ver a história ali gritando, sendo apresentada a você. Aí eu te digo, prefeito, falta o quê para que isso se transforme num produto mais vendável? O que está faltando? O olhar do governo? Olha, veja, Cassandra, na verdade nós iniciamos há bem pouco tempo, né? Esse trabalho de resgate, de recuperação do Festival de Arte de São Cristóvão que você citou aí, é de 6 anos para cá. Eu repito, São Cristóvão sempre foi objeto da curiosidade turística e a gente sabe que o guia turístico, o guia de Aracaju, ele passa aqui em São Cristóvão com o Avan cheio, um ônibus cheio de turista, passa aqui, chega às 10 horas, vai embora 11 horas, portanto não almoça aqui, infelizmente. Ele almoça, ele monta um roteiro que não inclui São Cristóvão como possibilidade de uma parada mais longa. Não é culpa dos guias, não é culpa deles. A gente, eu, enquanto gestor, precisamos estimular o guia, mostrar a ele que a nossa cidade tem possibilidade de reter o turista por mais tempo. E é óbvio que eu não faço isso por decreto. Eu preciso também estimular o meu empreendedor, o pequeno empreendedor, o dono do restaurante, para que ele sirva bem, o dono da padaria ou da lanchonete. Essas pessoas precisam estar preparadas para receber bem o turista e compreender, acreditar, sobretudo acreditar, que aquele turista precisa ser tratado da melhor forma possível, para que ele volte, para que ele diga a outras pessoas que veio a São Cristóvão e gostou e oriente que essas pessoas venham conhecer São Cristóvão. Então, assim, é um trabalho que não dá resultado imediato, não é uma mágica. Nós temos aqui toda uma política voltada para isso, uma Fundação de Cultura e Turismo que faz isso, uma Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico que pensa isso. Então, assim, nós estamos fazendo e os resultados virão, tenho certeza disso. Nós acreditamos que é possível, se não acreditássemos, não estávamos fazendo. Então, vamos continuar fazendo, estimular, fomentar, incentivar, ligar o pequeno empreendedor ao banco para que ele possa melhorar o negócio dele. Agora, por exemplo, estamos finalizando a reconstrução da Bica dos Pintos, que sempre foi um equipamento de turismo doméstico de São Cristóvão e do estado de Sergipe. Ora, eu não posso
nós investimos lá mais de 2 milhões de reais. Nós temos lá agora 8 bares muito bem estruturados, toda uma estrutura para receber bem quem vem visitar São Cristóvão. Eu não posso permitir que quem vai tomar conta desses bares não compreendam a importância do turista, do visitante, e sirva de qualquer forma. Sirva numa mesa de plástico, numa cadeira quebrada, que botem todos eles, cada um tipo de som barulhento, que o turista não vai gostar, porque tem 8 bares tocando cada um o seu som, seja lá de que tipo for. Então, tudo isso nós temos que regular, né? O município tem o poder de regular. Nós construímos e queremos conceder para que vocês tomem conta. Ótimo. Agora, existem regras. As regras são essas. Aí alguém vai dizer assim, olha, mas o dono do bar não vai ter o dinheiro para fazer esse investimento. Aí entra o poder público municipal, aproximando o dono do bar do banco de fomento, seja lá quem banco for. Olha, é possível tomar esse empréstimo aqui. Ou então, aproximando ele de quem faz comodato de equipamentos para bares, né? Das empresas que vendem bebidas, refrigerantes. Eles podem chegar, olha, mas você vai receber essas mesas e essas cadeiras, você não vai vender outro tipo de outra marca que não a minha. É uma forma também de você viabilizar que eles possam adquirir, ter mobiliário decente, que respeite o turista que vem visitar. Então, tudo isso é papel do município. Fazer essa intermediação, fazer a regulação, estabelecer regras, fiscalizar para que as regras sejam atendidas, sejam cumpridas, porque se não fizer isso, daqui a algum tempo, aquele patrimônio, que é um patrimônio público, 2 milhões de reais do povo de São Cristóvão, foi investido lá na bica. Então, da mesma forma, o Cristo Redentor, mais 2 milhões de reais estamos investindo na reconstrução completa, na requalificação do espaço, na construção de um restaurante panorâmico, né, com estacionamento, com todos os equipamentos que o turista precisa para se sentir bem. Quem vai cuidar daquilo precisa respeitar o turista, o visitante. Sem isso, sem ele, vai morrer. Tenho certeza disso. Não, e você falou bem, no caso vocês estão dando a vara, né? A pescaria, você que faz, o lago está ali, vai pescar que tem peixe, né? Isso. Mas, Marcos, tu falou outra palavra interessante aí, acreditar. Uma das perguntas da Rafaela foi exatamente disso, o acreditar. Tu acredita, todo mundo sabe que o prefeito Marcos foi oposição hoje do atual governador. Tu acredita que vai se beneficiar de alguma forma, mesmo sendo oposição, Marcos? Ou acabou, né? Acabou a eleição, respirar fundo e seguir com seus projetos em busca de apoio? Veja, Cassandra, eu escolhi... Existiam 2 candidatos a governador de Sergipe. Eu escolhi um. Lá, os 2 eram candidatos. Agora não tem 2 candidatos, agora tem um governador. Um governador que apesar do prefeito não ter votado nele, foi o governador mais votado de São Cristóvão. O que o governador vai fazer, eu tenho certeza disso, eu acredito nisso, ele vai atender aos anseios de 22 mil são cristóvenses que votaram nele. Ele não pode deixar, eu tenho certeza, e estou falando isso para tirar qualquer dúvida aí. Então, o governador Fábio Tibieira é o governador de todos nós sergipanos, de quem votou e de quem não votou nele. E eu estou torcendo e vou, quando for chamado, vou conversar com ele, mostrar os nossos projetos, aqueles que o governo do Estado, e existem projetos que há uma dependência do governo do Estado, nós vamos mostrar, olha, eu dependo disso. Tem projetos que eu não tenho, talvez eu não tenha necessidade de recursos, porque já tenho todo aqui em São João. Mas só isso não basta. É preciso que haja uma interlocução, é preciso que haja uma conjunção de fatores, é o trabalho do governo do Estado, através da Secretaria de Turismo, que vai fazer com que a gente amplie
a quantidade de turistas que vêm a São Cristóvão. Sem isso, e eu tenho certeza que o governador vai fazer, porque, repito, isso não disse. São Cristóvão é fator de atração de turista para o estado de Sergipe, não é só para São Cristóvão. O turista que vem para conhecer São Cristóvão, ele está gastando dinheiro em vários locais, em Aracaju, lá no hotel de Aracaju, à noite na Atalaia. Ele veio conhecer São Cristóvão, mas vai gastar em Aracaju também. Então, assim, eu tenho certeza, tenho muita expectativa positiva de que o governador Fábio Vieira vai ter uma política realmente que possibilite a transformação da indústria do turismo numa possibilidade real de geração de trabalho e renda em nosso estado. A Fernanda está dizendo bem assim, eu só espero que todos, eu só esperaria que todos pensassem dessa forma. Seja otimista, mulher, vai dar tudo certo. Todo mundo tem que parar um pouco nessa história da política, né, Marcos? Que atrapalha um bocado, né? As pessoas têm que visualizar o futuro e é a união que vai fazer com que esse Estado se desenvolva, com certeza, né? Com certeza, sem dúvida, é a união que vai fazer isso, para possibilitar isso. Marcos, a gente está finalizando, ó, estamos finalizando, já estamos ultrapassando até o nosso horário. Mas, ó, Marcos, eu gostaria de deixar os microfones da Rádio GAC aqui, o Instagram. Muita gente está... Ó, gente, geralmente, quando eu estou fazendo entrevista na rádio, eu pego as perguntas anteriormente, porque não dá para ler e, ao mesmo tempo, ter esse bate-papo tão gostoso como gosto de conversar com meus convidados. Então, mais uma vez, muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram. Marcos, você está sendo muito elogiada aqui, tá? No Instagram, tá aqui as pessoas aqui elogiando o meu prefeito. Ó, não sou eu, é o povo, tá? A voz do povo é a voz de Deus. Mas, antes de finalizar, Marcos, projetos futuro. Veja, o projeto, não tem projeto futuro, o projeto é presente, é no dia a dia, não tem projeto futuro, o projeto, eu tenho 2 anos de mandato ainda, é continuar trabalhando muito, muito mesmo, para que no dia 31 de dezembro de 2024, quando nós entregarmos a administração da cidade para quem vai me substituir, eu ter a tranquilidade de que, olhando para trás, vou dizer, fiz o melhor de mim. Pode não ter sido o melhor possível, mas foi o melhor que eu pude fazer. Então é isso, não tem projeto futuro, não. Minha vida, eu vivo a cada dia. Vivo hoje, amanhã, se estiver vivo, viverei. E agora viverei com muita vontade, muita tenacidade, sem medo, passando por cima, vencendo os obstáculos e atingindo e vencendo os desafios que se colocam diariamente na vida de um administrador, na vida de um político que eu sou, e me orgulho de ser. A política é a forma que nós temos para modificar a realidade, modificar para melhor, né? É a forma que o ser humano inventou de fazer com que as opiniões diferentes possam interferir, possam influenciar na vida das pessoas, através da política, através de um mandato. E eu faço com muito trabalhando para que o meu fazer seja um orgulho para mim, seja um orgulho para as minhas filhas, para meus filhos, para meus netos, e também para quem entende que eu estou fazendo a coisa certa. Nem todo mundo entende assim, e a gente tem que respeitar. O que a gente briga, luta, para não falar a palavra briga, é para que quem não entende seja sempre a minoria. 30% das pessoas de São Cristóvão, eu tenho certeza absoluta, 30% não vão me apoiar nunca, porque é outra linha de pensamento. Mas dos 70%, eu vou lutar diariamente para atender a eles e aos 30%. Quero agradecer sua participação, Marcos. Obrigada por você nos atender aqui pela Rádio GAC.